que esqueci. Já tá gravando, gente. Então vamos lá. Obrigada, Dimas. Bom, então ela vai avaliar, né, se o Estado cumpriu ou não as recomendações, né? E a gente já falou um pouquinho sobre essas recomendações, né? A gente já conversou aqui, né? A Corte entendeu que, em virtude do princípio da boa-fé, se um Estado assina ou ratifica um tratado internacional, tem que aplicar a obrigação, tem que ter a obrigação de realizar seus melhores esforços para aplicar as recomendações de um órgão de proteção como a Comissão Interamericana, né? Então, ele aderiu ao tratado, ele sabe que a comissão vai emitir recomendações, então não pode dizer, eu vou decidir se eu vou cumprir ou não, né? Então, a Corte entende que no artigo 43 da Convenção dispõe que a Comissão Interamericana é o órgão competente junto à Corte para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos contraídos pelo Estado parte, portanto, ao ratificar a Convenção, os Estados parte se comprometem a atender as recomendações que a Comissão aprova em seus relatórios, né? Então, a Comissão tenta aí jogar uma pá de cal, né, nesses posicionamentos dos Estados de dizerem, eu vou aderir se eu quiser ou não. A Corte diz, você não pode decidir, você simplesmente tem que cumprir, mas a gente tem muita dificuldade, se a gente não tivesse, os casos não chegariam à Corte Interamericana, né? E nesse processo de definir o que vai ou não para a Corte, né, eu já até antecipei para vocês, a gente observa uma grande seletividade, né, dessas demandas dentro da Comissão Interamericana. Às vezes a comissão dá um prazo de 1 ano, o Estado não cumpre, ela resolve dar mais um prazo, aí ela entende, o Estado cumpriu parcialmente e pediu mais tempo, então vamos dar mais tempo, e aquilo vai se postergando, né, e sabendo que você levar o caso para a Corte Interamericana, às vezes, pode ser uma boa estratégia, outras vezes não. Então, a gente sempre tem que pensar no sistema interamericano como um espaço de litígio estratégico, né? Talvez essa discussão dentro de um espaço político, onde a comissão ela force, de certa forma, uma oportunidade de diálogo entre representantes das vítimas, sociedade civil, vítimas, familiares e o próprio Estado, talvez seja uma instância bem mais interessante do que você chegar numa instância onde esse acordo, esse diálogo, ele já não seja mais possível, né? Então, quando a gente busca uma instância internacional, a gente quer resolver aquela demanda e a gente quer também, acima de tudo, que haja uma repercussão, né, dentro do próprio Estado acerca daquela demanda. Então, quando chega na corte e há um momento de decidir, é muito, muito delicado. Né? Eu dou um exemplo para vocês. Ontem eu até falava sobre os casos de justiça de transição aqui no Brasil, né? Vocês perguntavam como é que estava isso, que é o caso da Guerrilha do Araguaia e o caso Herzog. Né? Eu me lembro que eu tive a oportunidade, quando saiu a sentença Herzog, eu encontrei com a advogada do caso, muito por um acaso, assim, né? Encontrei com ela num fórum de clínicas em Santa Catarina, e aí eu disse, nossa, saiu a sentença e tal. Ela virou para mim e a sentença saiu no governo Temer. Aí ela me disse, poxa, Cristina, saiu a sentença, mas a gente não queria que tivesse saído. Olha só, né? A gente acho que a gente vai ter muita dificuldade de dialogar com o Estado para garantir o cumprimento dessas recomendações. Então a sentença não veio no momento oportuno para a gente. Então vejam que essa questão da estratégia do litígio, ela é muito importante. Então, não necessariamente levar um caso para a corte, isso eu falo muito para os meus alunos, pode ser a melhor solução, né? Mas a manutenção daquela conversa, daquele diálogo com o Estado, ela pode ser bastante interessante, né? E quando isso não subsiste, talvez lançar mão, aí sim lançar mão de uma segunda etapa. Bom, as medidas cautelares, a gente tem, aqui a gente está finalizando o sistema de peticionamento dentro da Comissão Interamericana, e aí queria falar com vocês sobre as medidas cautelares, que são as medidas de urgência, né? Além de você poder peticionar para a Comissão Interamericana, você pode também fazer solicitações de caráter de urgência,
né? Então, aquelas situações em que você tem uma gravidade, você tem uma urgência, tem um dano irreparável, né? E falando aqui num bom juridiquês, somos todos graduados em direito, né? Então, aqueles pressupostos das medidas de urgência cautelares, né? O fumo boniuris, o periculo in mora, né? Então, você tem aquela fumaça do bom direito, de você saber que o seu direito é tutelado, né? Do ponto de vista material, né? Formal dentro da norma, e você ter o perigo da demora, que é o dano irreparável, eu não tenho como esperar, eu não posso esgotar todos os procedimentos internos, porque eu estou diante de uma situação de gravidade, eu estou diante de uma situação de urgência, né? Então eu posso recorrer à Comissão Interamericana com essa finalidade, né? Então, assim, houve um dos casos, né, que gerou uma profunda reforma dentro do regulamento da Comissão Interamericana sobre o tema da medida de urgência. Mais uma vez, aqui no estado do Pará, né, a gente tem aqui, eu digo que há um ativismo internacional bastante grande no estado do Pará, e por isso que os casos acabam ecoando, né, internacionalmente. Foi justamente o caso de Belo Monte, da construção da usina de Belo Monte. O caso chegou como uma medida cautelar na Comissão Interamericana, e a solicitação, obviamente, de suspensão do projeto. E uma das discussões que foram feitas em termos de matéria preliminar é que a petição era em nome das comunidades dos povos da Volta Grande do Xingu, né? E você nominava quem eram aquelas comunidades, aqueles povos, mas muito se discutia quem são essas pessoas, porque pareceu que os peticionários encaminharam uma denúncia, mas não fizeram nenhum tipo de comprovação de que aquele grupo realmente autorizava ser beneficiário daquela demanda, né? Vocês devem imaginar que Belo Monte, né, houve uma grande discussão sobre a importância ou não da obra, né? Muitos identificavam como não impactos negativos, mas somente positivos. Isso gerou um grande debate ali na região, e isso foi objeto de discussão por parte da comissão, né? Aqueles povos, aquelas comunidades que faziam parte daquele rol, né, que iria ser beneficiado da medida, todos eles realmente queriam a suspensão da obra. E isso começou a ser discutido, era matéria de discussão, obviamente, por parte do Estado, né? E isso gerou uma reforma, né? E hoje a gente tem alguns requisitos, graças a Belo Monte, né? Então, a gente precisa demonstrar que a situação de risco foi denunciada, né, e os motivos por isso não foi feito. Isso não leva à necessidade do esgotamento dos recursos internos, mas deu cientificar, digamos, a Comissão Interamericana: olha, as medidas de urgência que estavam colocadas à minha disposição eu já exauri, mas eu não tenho mais como esperar, né? Então eu preciso demonstrar isso para a Comissão Interamericana. A identificação dos potenciais beneficiários e a determinação do grupo ao qual pertencem. Aqui é Belo Monte, né? Então, peraí, não é todo mundo. Quem é a Volta Grande do Xingu, né? Então, e se eles realmente querem ser beneficiários daquela medida de proteção. Então, isso é um elemento bastante discutido, né? E aí vem o C, explícita concordância dos beneficiários, né? A não ser quando for apresentado por terceiros, né, que existe uma ausência de consentimento que seja justificado, mas essa explícita concordância é muito, muito importante, né? A gente, já comentei aqui um pouco com vocês, né, nesses dias, que a gente teve uma experiência, e foi a nossa primeira experiência de interposição de uma demanda na Comissão Interamericana de forma remota, e funcionou muito bem, que era uma medida cautelar. Eu vou interromper aqui, que eu quero olhar vocês, enquanto eu estiver falando, que eu vou contar essa história para vocês. Então, a nossa medida cautelar, ela é o seguinte: ela foi feita dentro desse grupo, junto com a Defensoria Pública aqui do Estado, e a demanda que eles apresentaram para a gente avaliar e ver se preenchia os pressupostos de ingresso de uma demanda em âmbito internacional era a seguinte: era a situação de mulheres que presas, né, que estavam privadas de liberdade, cumprindo pena, e elas estavam grávidas, e elas, ao darem à luz, ao terem os seus filhos,
Aqui no estado do Pará, elas ficavam apenas 6 meses com a criança, né, sem a garantia do aleitamento materno até 2 anos, ou do convívio familiar. Esse era um dos pontos fortes do nosso pedido. E quando a criança estava próxima de completar 6 meses, a mãe, dentro do berçário, né, eles ficavam, as mulheres que tinham acabado de ter os seus filhos, ficavam no berçário, numa estrutura separada, e elas eram comunicadas de que no dia tal elas teriam que se despedir dos seus filhos. Então era aquela notificação: arruma suas coisas, arruma as coisas do bebê, que daqui a quantos dias a gente vai tirar o seu filho daqui. Algumas crianças iam para o abrigo, porque não tinham nenhum familiar que pudesse ficar com os bebês, e outras crianças iam para uma guarda provisória de um responsável que era algum parente, né? Mas essas crianças não tinham vínculo afetivo algum, né? Elas sequer viam ou sequer conviviam com esse parente. Então, a pessoa que ia cuidar não sabia nem como era aquela criança, né? Muitas vezes, naquele momento de entrega, era o seu primeiro contato. E mesmo nessas situações onde eu entregava para um familiar, às vezes o familiar mora muito distante. A gente está falando da Amazônia, e a gente está falando aqui, são poucos os berçários, né, que tem aqui no estado do Pará para essas mulheres privadas de liberdade, né? Então, às vezes, a pessoa não conseguia chegar na capital ou no município onde a mulher estava presa, né, com o bebê, e aí a criança tinha que passar alguns dias, algum período dentro de um abrigo, né, dentro de um sistema institucional. Isso gerava uma tragédia enorme, né, não só para a mãe, mas principalmente para o bebê. E a gente tem relatos do Conselho Tutelar onde as crianças não paravam de chorar, né, em função desse desligamento que era feito não de forma gradativa, mas de forma violenta, de forma extremamente abrupta. E a gente levantou na clínica, né, os bolsistas levantaram na clínica que há uma diferença muito grande de tratamento para as mulheres presas pós-parto no Brasil inteiro. Embora a gente tenha uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determine que esse desmame, né, que esse período ele seja um período, vamos dizer assim, gradativo, né, e autorize que as crianças precisam ficar com suas mães até no mínimo 1 ano por conta do aleitamento materno. O que acontece? A gente descobriu que a realidade é muito diferente em outros estados, né? Então tem estados, por exemplo, que as crianças, mesmo maiores de 2 anos, continuam convivendo com suas mães dentro dos centros de detenção. Então, para aquela mulher que vai dar luz presa, é uma questão de sorte onde ela vai dar luz, né? Se ela ficar em São Paulo, no Rio, em São Luís, em Manaus, o tratamento ele é diferenciado, é um tratamento diferente. Não há uma posição, e vocês devem imaginar que no centro de detenção essas mulheres ficam ali sujeitas a uma decisão que é uma decisão discricionária do gestor público, e muitas vezes esse gestor é um gestor homem, é um gestor masculino, que vai decidir acerca do futuro daquela criança e daquela mulher. E a gente, então, pegou a demanda, analisamos, né, identificamos a vítima. Ela tinha recentemente passado por esse processo, né, se tentou antes desse processo obter judicialmente a permanência do filho com ela. Isso, né, o judiciário deu uma decisão extremamente difícil, tá? Aí vocês podem interpretar o que seria esse difícil, uma decisão extremamente difícil, muito delicada. E a gente, então, ingressou com a medida cautelar em novembro do ano passado, né? Estamos aí quase 1 ano. E a comissão, 2 meses depois, solicitou mais informações para a gente acerca, ela queria saber como a criança, se a criança estava ou não convivendo com a mãe, e aí a gente teve que provar que a criança residia numa região muito longe, que não tinha como, e o que o Estado não vinha promovendo o convívio familiar, e foi difícil a gente conseguir algumas provas, porque por conta da pandemia, aqui, não sei se aconteceu nos estados de vocês, mas os presos ficaram praticamente incomunicáveis.
inclusive sem visita dos advogados. A própria Defensoria Pública tinha muita dificuldade de visitar os locais em loco, né, ou se garantir ali, mesmo que de maneira remota, mas não o contato com os presos, mas dessa maneira remota não se permitia uma confidencialidade, né, então vou falar com o meu advogado, com minha advogada, só sem acesso de ninguém. A gente percebia, quando a gente falava com a vítima, né, que a gente representou, que tinha outras pessoas em torno. Ela sofreu muita retaliação dentro do presídio, depois que o caso chegou ao conhecimento aqui do Estado, né? Então, muitos dos benefícios foram suspensos para ela, né? Ela foi obrigada a gravar um vídeo contando uma outra versão acerca dos fatos, então foi bastante difícil, mas o que a gente percebeu é que, embora nós tivéssemos tentado conversar com o Estado institucionalmente sobre o problema dessas mulheres, né, e utilizando o judiciário sobre os problemas dessas mulheres, isso não era possível. E depois que o caso chegou, né, a Comissão Interamericana, o Estado brasileiro foi notificado, né, depois dessa manifestação nossa, o Estado brasileiro foi notificado para apresentar sua defesa, e o Estado aqui, o governo do Estado do Pará, permitiu, criou vários momentos para a gente discutir a situação dessas mulheres, e hoje a gente tem uma portaria dentro da Secretaria de Assuntos Penitenciários aqui do Estado, regulamentando quando e como essas crianças serão desligadas das suas mães. A gente está diante de algo que seja, vamos dizer assim, o ideal, mas a gente começou a discutir e o próprio governo criou um espaço para que a gente pudesse sentar e discutir. Né? Então, lembrem que eu dizia do efeito bumerangue, né? Muitas vezes a gente não consegue dialogar com as autoridades públicas que estão envolvidas, elas não conseguem escutar todos os argumentos, e o sistema interamericano pode servir como um espaço para um fórum, né, um momento, uma mesa de diálogo, e foi isso que a gente conseguiu fazer. A presa teve a sua prisão domiciliar autorizada, né, pelo judiciário, então hoje ela não está mais privada de liberdade, o que permite com que ela fique com o filho, e a gente tem uma portaria, né, que regulamenta essa matéria aqui no estado do Pará, e a gente segue monitorando o cumprimento dessa portaria, inclusive apresentando sugestões e alterações sobre o conteúdo da portaria. A medida cautelar não teve seu mérito apreciado, olha que interessante. A comissão não apreciou o mérito da medida cautelar, mas vejam que o simples fato dela ter solicitado informações para o Estado brasileiro já gerou uma situação em que possibilitou uma política pública, que possibilitou um benefício para essa mãe, para essa criança. Né? Então, eu me lembro que quando saiu a portaria, né, e a gente, poxa, a medida cautelar perdeu o objeto, né? Quando ela foi solta, se, poxa, perdeu o objeto, como é que a gente vai fazer? Eu disse, não, a gente tem a portaria. Né, o que a gente queria realmente era a política pública, era mudar as situações das mulheres, não só daquela mulher, do seu filho, mas a situação daquelas mulheres. Né, e a gente segue participando com os defensores, defensoras públicas, os alunos da clínica, nesse diálogo, nesse processo de diálogo que se seguiu, né, que se iniciou em maio. Fizeram até um evento, o Estado fez um evento, agora nós temos uma política pública de proteção das mulheres. E eles fizeram uma propaganda enorme, dizendo que foi de iniciativa deles, que foi de ofício, que na verdade a gente sabe que nós acabamos influenciando essa política pública, e foi algo muito, muito legal de fazer. Né, a repercussão deu super certo do que a gente tinha pensado, né, inicialmente. Eu preciso dizer que os alunos gostaram bastante, serviu como uma medida de aprendizado bastante interessante. Eu voltei a compartilhar a tela, estou aqui no slide 6, né, falando aí das medidas de urgência. Então, a Comissão Interamericana, ela solicita informações para o Estado antes de conceder a cautelar, e o caso que eu ilustrei para vocês foi esse, né, o Estado
pode, a qualquer momento, uma vez que a comissão concede a proteção especial, ele pode solicitar o fim, né? E se o Estado não cumprir com a medida cautelar, a comissão ela pode solicitar uma medida provisória para a Corte Interamericana. Então, a gente tem aí, vamos dizer assim, um outro estágio, né? Um outro momento, né? De análise daquela demanda. Eu estou agora apresentando, eu finalizei as medidas cautelares, alguma dúvida com relação aqui? Eu vou falar sobre as audiências. Professora, só uma dúvida. Quando Diga. a senhora falou da atuação da clínica junto à defensoria, a defensoria ela pode ser autora nessas demandas internacionais? Sim, a Defensoria Pública, inclusive, tem uma legislação sobre isso, né? Tem uma legislação que eles discutem muito acerca dessa legitimidade, porque aqui no estado do Pará, a legitimidade na propositura dessas demandas internacionais é do Defensor Público Geral, então ele peticiona e ele ficou muito bravo com a gente, porque ele não tinha noção, ele não participa do grupo, né? Mas ele não tinha noção do que ia acontecer, e o governador ligou para ele: você está sabendo dessa situação? E ele: que situação? E chamou a gente, teve uma reunião e tudo, e aí a gente: não, vai dar certo e tudo. Ah, mas o governador está muito brabo e tal, não interessa. É isso, faz parte do jogo, né? E então eles têm sim legitimidade. É lógico que na petição a gente tem todo o cuidado de apresentar, né, essa legitimidade, dizer quem é a Defensoria Pública, qual é a atuação da Defensoria Pública, para que ela seja parte dentro daquela demanda, podendo representar as vítimas e os familiares dentro daquele caso. Até a federal pode ser autora? A União, Defensoria Pública da União? Sim, a Defensoria Pública da União ela é muito ativa com relação às demandas internacionais, né? Por um acaso, eu conheci uma das assessoras que hoje ela nem está mais lá na DPU, hoje ela está na própria corte, né? Ela ocupa um cargo de advogada na Corte Interamericana. Por um acaso eu acabei encontrando com ela, eu já conhecia a Rita em outros espaços, e depois descobri que ela saiu da DPU, estava na corte. Então, dentro da DPU, eles têm uma espécie de assessoria internacional, e eles são muito engajados dentro desses procedimentos em âmbito internacional também, tá? Essa é a notícia que eu tenho. Bom, e o legal, né, de fazer essa parceria com a Defensoria Pública é que, assim, todas as demandas em âmbito interno são patrocinadas pela Defensoria Pública. Então, eles ingressaram com uma ação civil pública sobre a situação de berçário, ingressaram com pedido de prisão domiciliar dessa mãe que perdeu, ingressaram com pedido de revisão, né, da pena dessa mãe que perdeu o vínculo. Então, eles patrocinaram todas as demandas em âmbito interno e acompanham, né, essa discussão em âmbito interno, e a gente fez todo o trabalho do peticionamento em âmbito internacional, né? Eu, junto com os alunos, com as alunas, e foi uma experiência, assim, muito rica, porque a medida cautelar foi escrita, assim, a 10 mãos, né? Tem o dedo ali de todo mundo dentro do... Eu confesso para vocês que eu fiquei muito ansiosa de como a gente ia operacionalizar isso, porque a gente não se via pessoalmente, e a gente foi criando, né, os instrumentos para isso. A gente tem, né, o nosso Asana, a gente tem lá nossas tarefas, né, onde a gente divide as atividades da nossa equipe, e deu super certo, gente, super, super certo. No Teams, a gente usa o Teams para a gente se reunir, arquivar documentos, né, e trocar esses documentos, e foi uma experiência muito, muito legal mesmo, muito legal. E é isso que eu comentava, né? Cada vez que vinha uma notificação da comissão e os alunos olhavam: professora, saiu uma notificação, entre lá no sistema online da comissão para ver o que a comissão disse para a gente. E eles ficavam, às vezes eu estava na rua, não estava em casa, e aí ficava todo mundo desesperado. Mas foi uma experiência muito legal. Bom, a comissão, ela tem, e aí eu estou finalizando agora a Comissão Interamericana, para a gente já entrar na corte, né, nesse tempinho que falta. A Comissão Interamericana, ela trabalha também nas audiências, né, nos períodos ordinários e extraordinários de sessão, ela realiza audiências. Essas audiências, elas podem ser temáticas ou audiências sobre casos, né.
Casos são aqueles que estão tramitando dentro da comissão, então a gente quer fazer a apresentação de provas, de testemunha, apresentar novos argumentos, ou servir ali como momento até dialogar, porque a gente fala e está a representação do Estado ali do outro lado, então a comissão ela trabalha um pouco nesse caráter de mediação, né, entre as partes que estão envolvidas, né, e a gente tem tido muito caso, né, muita audiência envolvendo o Estado brasileiro na Comissão Interamericana nesses últimos anos, ou as audiências podem ser temáticas. Então, no último período de sessão, agora em junho, final de junho, início de julho, a comissão ela fez uma audiência pública sobre o Brasil, né, e convocou ali várias instituições, credenciou algumas instituições para que tivessem a oportunidade de fala. A gente até se candidatou, mas a comissão ela acaba sempre privilegiando os movimentos sociais, organizações não governamentais, e não a gente que é da academia, né, que eu acho que realmente esse espaço é um espaço muito legítimo para os movimentos sociais e sociedade civil, né, e não necessariamente a gente, né, mas a gente tentou, fizemos o pedido, também era um pouco da ideia dos alunos fazerem o exercício, como é que faz, como é que solicita, como é que participa, né, dessa ideia prática, como é que eu faço, professor? Então, vamos entrar no site, vamos fazer, vamos se inscrever, que formulário precisa preencher, quais são as informações. Então, nesse processo de ensinar, eu creio que toda atividade que a gente faz é válida, né? E também a gente já participou de uma audiência, e aí a comissão, como está virtualizado, né, esse período de sessão da comissão, ela tem feito muita audiência pública online, onde tem mais de 200 instituições que participam, e a gente sempre consegue, aí a gente já teve a oportunidade de um aluno representar, a gente já teve a oportunidade de uma defensora pública participar de um momento como esse, então é um momento assim, quem faz, quem participa, acha que é algo super, super legal, uma oportunidade de aprender bem interessante. E aí essas audiências temáticas são temas, nessas audiências públicas, às vezes a comissão não foca um tema específico, então a gente tem condições de apresentar violações que estão acontecendo. Nessa oportunidade a gente falou bastante sobre Belo Sam, por exemplo, que é algo que a gente vem trabalhando depois dessa medida cautelar, a gente acabou se concentrando muito em Belo Sam, e agora a gente está nessa demanda, né, de Anapu, que eu comentava há pouco. Vocês têm alguma dúvida sobre a Comissão Interamericana? Porque a gente encerrou, a ideia é a gente não falar mais dela, e a gente falar sobre, agora, basicamente, sobre a Corte Interamericana, e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Deu para compreender um pouco, professor. Bom, né, então como eu antecipei, isso aqui é uma revisão, né, a ideia que eu tive foi de apresentar para vocês e focar em alguns pontos que eu achava que eram mais importantes e mostrar um pouco do que a gente faz na clínica dentro dessas áreas, né, para que vocês possam, nesse processo, né, que eu sempre estimulo de pensar nessa parte prática, né, o que eu vou fazer, de poder enxergar isso como uma possibilidade de algo, tá? Deixa eu fechar aqui. Bom, agora eu já estou apresentando a tela aqui, tá? A gente vai falar sobre a Corte Interamericana, né? Então, a Corte Interamericana, a gente já vem falando muito dela. Na verdade, eu vou aqui explorar alguns elementos que eu não cheguei a falar da Corte Interamericana e reforçar outros que eu já comentei, principalmente quando a gente viu já a Comissão Interamericana. Então, a Corte, sim, é esse Tribunal Internacional, né? Esse órgão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu estou mostrando certo. Não, peraí. A gente aqui já avança. Deixa eu interromper, que eu estou mostrando já o 12. Botei o errado. Isso que eu estava vendo aqui. Desculpa, gente. Eu acabei já indo para o fim. É esse aqui.
Bom, então a Corte Interamericana é esse tribunal internacional, é um órgão criado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Lembrando que nem todo Estado membro se sujeita à Corte, nem todo Estado parte signatário da Convenção Americana também se sujeita à Corte, né? A gente tem a necessidade do reconhecimento expresso da jurisdição, né? O Brasil ratificou a Convenção em 1992 e reconheceu a jurisdição da Corte em 1998. Né? Então, vejam que existe um lapso temporal, isso não é próprio da nossa realidade. Muitos outros estados passaram por um processo muito semelhante ao aderirem à convenção, tiveram que aderir posteriormente expressamente à Corte Interamericana, né? E existe uma possibilidade prevista dentro da própria convenção para aqueles estados que são partes da convenção, mas não reconhecem a jurisdição da corte, que possam acionar a corte para casos específicos, quando eles expressamente aceitarem, né, a jurisdição da corte naquele caso específico, né? Então, eu posso submeter aquela demanda para a Corte Interamericana se o Estado autorizar para aquele caso, mas não quer dizer que outros casos alcancem a jurisdição. Então, a gente tem essa possibilidade de acessar uma jurisdição internacional de maneira específica, sobre uma demanda específica. Isso é uma possibilidade, obviamente isso nunca aconteceu, o Estado que não quer, não quer, muito difícil ele autorizar a Corte a se manifestar sobre um caso específico. Bom, a gente tem 7 juízes, né, semelhante aos comissionados, são 7 comissionados, são 7 juízes, que são juízes interamericanos, também tem um mandato, né, específico, né, dentro da Corte Interamericana, se não me engano, são 6, eles podem ficar renovados por mais 6, 12 anos, né, e aí eles são eleitos não pela Assembleia Geral, mas pelos estados que são parte da convenção. Lembrando que os estados que são parte da convenção não necessariamente precisam indicar alguém da sua nacionalidade, então o Brasil pode indicar um americano, por exemplo, a gente já teve juiz norte-americano, né, mesmo sem os Estados Unidos ser parte da convenção ou tampouco reconhecer a jurisdição da corte, a gente já teve isso no passado, né, agora vai haver uma renovação de mandato bem interessante na Corte Interamericana no próximo ano, né, e aí o Bolsonaro está querendo colocar uma pessoa ali, vamos dizer assim, sugerir o nome de uma pessoa, né, lembrando que teoricamente essa pessoa não atua na representação do Estado, né, mas ali porque é uma pessoa que tem um notório conhecimento dentro da área de direitos humanos e que está ali, né, para contribuir para o funcionamento do sistema interamericano. Né, eu comentava, né, que a corte ficou aquela discussão quando Granada fez o depósito da convenção em 78, todo mundo, meu Deus, vamos ter um tribunal de direitos humanos, os países vivendo uma situação de conflito interno com as ditaduras militares, e foi aquela confusão. Então, a corte tem sede na cidade de São José, né, na Costa Rica, né, e a corte ela visa o restabelecimento do direito à liberdade violados, a reparação do dano, o pagamento de uma justa indenização. Suas decisões são definitivas, né, não cabe qualquer tipo de recurso. Uma vez publicadas, as decisões são submetidas aos estados signatários, então a corte elabora um relatório anual que submete à Assembleia Geral junho de todo ano, onde ela apresenta quais foram os estados que foram responsabilizados, quais foram os estados que foram absolvidos, quais são os estados que foram responsabilizados e que estão cumprindo com as medidas de reparação, quais são aqueles estados que não estão cumprindo com a medida de reparação, que é, na verdade, o grande gargalo, né, o grande problema da própria corte, de fazer com que os estados cumpram com as suas medidas de reparação, porque não há ali qualquer possibilidade de sanção, né? A gente discutiu ontem isso, né? Se o Estado não cumpre, o que acontece? O que acontece é esse constrangimento político, né? Esse constrangimento moral. Então, no caso da medida cautelar, que eu comentava ainda agora, né? Vejam o constrangimento que gerou uma mudança de comportamento por parte do Estado. Né? Então, assim, a gente não está participando desse fórum que os defensores e as defensoras públicas estão participando
que o governo do estado criou para discutir a situação dessas mulheres. E aí eles contam para a gente depois, professor, é incrível, assim, como agora tudo mudou, como agora eles estão muito mais comprometidos, muito mais conscientes. Quando a gente falava, ninguém escutava, e agora, assim, é algo que a gente nunca imaginava que pudesse acontecer. E aí eu brinco com eles, aproveitem a onda, aproveitem o momento para não deixar esfriar, né? Então, é isso que realmente importante. Então, esse constrangimento que sujeita o Estado a uma situação, né, vamos dizer assim, de você ali ter o mesmo nível, né, de poder sentar, não vamos discutir, vamos pensar nas soluções, o que vocês querem, né, o que a gente quer é o convívio familiar, o que a gente quer é que essa mãe possa ficar com essa criança o maior tempo possível, né, o que a gente quer é que, vamos dizer assim, na impossibilidade daquela criança ficar com a mãe, esse processo não seja abrupto, não seja violento, mas seja gradativo para a mãe, para a família que vai receber e principalmente para a criança que vai passar por esse processo de mudança. Né? É isso que a gente quer. E a gente conseguiu dizer e o Estado conseguiu escutar. Então, isso é algo que é muito positivo. Né? Então, esse constrangimento, né, isso ele existe. A corte, como eu disse, tem o seu período de sessão 4 vezes, é um período ordinário de sessão. Agora, essa semana, desde a semana passada, ela iniciou a sessão. Nós vamos ter, eu vou postar no grupo para vocês isso que quando acontecer, nós vamos ter um caso, uma audiência sobre feminicídio, envolvendo o Estado brasileiro na Corte Interamericana. Então, eu recomendo, é um caso super importante, porque o caso Maria da Penha é um caso que foi analisado só dentro da Comissão Interamericana e é o primeiro caso de feminicídio envolvendo o Estado brasileiro que vai ser julgado pela Corte Interamericana. Aconteceu não foi em João Pessoa, foi no estado da Paraíba, numa cidade ali da grande, da região metropolitana de João Pessoa, e é um caso clássico de feminicídio sem qualquer responsabilização pelo autor do crime. Né? Então, eu vou, assim que a audiência começar, ou tiver a data direitinho, eu vou colocar para vocês, e seria muito legal para vocês toda essa discussão técnica que a gente fez aqui, isso aparece na fala, né, nos 30 minutos de fala do Estado, da Comissão Interamericana, dos representantes das vítimas, sobre matéria preliminar, enfim. Então, é bem interessante de ver, inclusive os peritos que participam da audiência, eu acho que vale a pena, se vocês tiverem oportunidade de assistir, eu realmente recomendo que vocês façam isso. Bom, então podem ser eleitos, são 6 anos, podem ser reeleitos por mais 6 anos, e tem uma discussão da ampliação desse mandato. O juiz ele fica vinculado realmente àquela demanda, né? Então ele acompanha aquela demanda, né? E os estados não gostam muito disso. Nós temos 7 juízes. A presidente é da Costa Rica, é a Elizabeth Benedito, né? A gente tem México, Colômbia, Argentina, Equador, Chile, Uruguai. Aí uma galerinha dessa vai sair, o Serra Porto vai sair, o Eduardo Grossi vai sair. Eu acho que não sei se o McGregor, acho que o McGregor sai também. A gente tem a renovação dessas 3 vagas aí ano que vem, né? E existe uma forte discussão sobre um brasileiro voltar a fazer parte da Corte Interamericana. Bom, a Corte Interamericana também possui uma secretaria executiva, semelhante da comissão, né? Os juízes interamericanos não estão ali, mais uma vez, Mônica não recebe o salário, né? Coitadinhos, né? Não estão ali full time, né? Trabalhando, né? Então, eles estão ali, dedicam o seu tempo, né? O tempo que tem para as atividades da Corte, mas a secretaria executiva, essa sim, é permanente,
também tem advogados, advogadas, muitos estagiários e estagiárias, também com a necessidade de pessoas que falem o idioma português. Eu comentava da Rita, né, que era da DPU e hoje é advogada da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por um acaso, eu descobri que ela já estava lá e conheço ela de outros carnavais, digamos assim. Então, essa é a estrutura da Corte Interamericana. Alguma pergunta? A gente pode começar a falar das funções? Então, vamos lá. Vocês estão muito caladinhos. As funções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana ela tem basicamente duas funções. A função consultiva e a função contenciosa. A função contenciosa é aquela que ela recebe processos, casos, as demandas, né? Essa é a função. A consultiva é algo que é muito especial, né? E aí eu queria conversar um pouco com vocês, que também é algo que a gente tem na clínica, uma participação bastante interessante. Né? A função consultiva é aquela função que a corte tem de interpretar o tratado. Né? Então, recentemente, ela emitiu uma opinião consultiva dizendo que mandato vitalício ou sucessivas reeleições à chefia do Executivo do Estado, ela viola a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a corte ela é chamada, seja por estados, seja por órgãos da OEA, no caso a Comissão Interamericana, a se manifestar sobre determinados temas que estão contidos dentro da Convenção, dos tratados interamericanos ou qualquer outros tratados, né? Então, ela é acionada por essas instâncias, nós não temos legitimidades para solicitar, então, uma discussão, por exemplo, sobre pena de morte no Brasil, né, sobre a mudança da idade penal, né, no Brasil, então, se a gente quisesse que a corte se manifestasse, olha, isso é convencional e não convencional, nós não temos essa legitimidade, quem tem são os estados e os órgãos da OEA, no caso, a Comissão Interamericana. Então, nós não podemos instar, nós não podemos provocar a corte nesse sentido, mas só os estados que são membros e os órgãos que estão elencados lá no artigo 10 da Carta da OEA podem fazer essa formulação, né, para a Corte Interamericana. E a gente, nós podemos participar desse processo de consulta de que forma, e de que forma nós aqui da clínica vemos fazendo isso, também é uma atividade muito interessante, os alunos, eles gostam muito, porque exige habilidade de pesquisa, elaboração de texto e até a sustentação oral. Então, quando a corte ela é acionada pelos estados, por esses órgãos da OEA, para fazer a consulta, eu dei o exemplo agora sobre reeleição indefinida, né, a chefia do executivo de determinados estados, a corte, quando ela é acionada, ela faz uma ampla convocação, ela notifica os estados e todos os órgãos, e notifica também qualquer pessoa que queira participar desse processo de consulta. Então, ela chama todo mundo, o mundo inteiro, na verdade, o mundo inteiro participa, né, então, clínicas, principalmente clínicas, universidades, estudantes, pesquisadores, estudiosos, indivíduos, grupos de pessoas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, participam desse processo de consulta e têm a oportunidade de redigir, de elaborar um documento que a gente chama observações escritas. Nessas observações escritas, a gente pode apresentar a nossa opinião sobre aquele objeto de consulta. Isso é muito legal de fazer, porque força os alunos e as alunas a levantarem dados, a levantarem informações e a construírem teses que são muito interessantes para forçar a corte a se manifestar daquela forma sobre aquela consulta. E a gente fez isso recentemente numa consulta que a corte formulou sobre pessoas privadas, grupos diferenciados de pessoas privadas de liberdade. E a discussão era a justificativa para um tratamento diferenciado para essas pessoas
que estão privadas de liberdade. E quem seriam essas pessoas? Adivinhem, num dos grupos eram as mulheres gestantes, eram as mulheres lactantes. E como a gente estava trabalhando nessa medida cautelar, a gente levantou muito material, a gente fez tudo online, a gente escutou especialistas, a gente escutou psicólogo, psiquiatra, a gente fez um estudo multidisciplinar, né, para a gente poder entender porque a gente não encontrava a resposta no direito. Né? Então, o direito, mais uma vez, ali, sendo totalmente omisso, porque a gente não encontrava uma resposta que justificasse a necessidade de fortalecimento de vínculo daquela criança, daquela mulher, mesmo dentro de uma situação de cárcere. E aí a gente foi buscar outros saberes, né, outros conhecimentos, para a gente poder formular os nossos argumentos. Então, a gente tinha colhido muito material, e aí a gente fez um trabalho em rede, junto com a Clínica de Direitos Humanos da Universidade do Estado do Amazonas, tá aí Amanda e Dimas, fizemos um trabalho com a professora Silvia do Amazonas, tudo online. E aí elaboramos um documento, as observações escritas, nós da nossa clínica com eles, né? E aí a gente discutiu a tese, né, do Estado, que a gente não chamou não Estado inconstitucional das coisas, mas o Estado das coisas inconstitucional, mas a gente chamou Estado das coisas inconvencional, né? E fizemos um recorte específico sobre a situação das crianças e das mulheres. E a Silvia trabalhou muito a questão dos indígenas e dos idosos dentro da produção da parte, né, que cabia a essa peça. E aí entregamos, e depois a corte, aí é um outro momento de participação nossa, a corte fez uma convocação para todos aqueles que apresentaram suas observações escritas, se quisessem participar de uma audiência pública. E aí, adivinhem, né? Nós participamos da audiência pública, né? Aluno, defensoria pública, a gente teve pouquíssimo tempo de fala e construímos a fala, e foi muito interessante de participar da audiência pública. Preciso dizer que os alunos também, as alunas adoraram, né, essa oportunidade de participação. Alguma dúvida até aqui? Não, tá dando para ir seguindo. Então, vamos lá, gente. Qualquer coisa vocês podem me interromper, fiquem à vontade. Vamos lá. Então, essa é a função consultiva também é muito, muito legal da gente trabalhar, né? Lembrando que quando a corte emite, participa, né, é chamada a trabalhar nessas consultas, ela emite o que nós chamamos tecnicamente de opinião consultiva, e essas opiniões consultivas, elas são vinculantes, elas são obrigatórias. Né? Então, também os alunos gostam, porque a corte cita na opinião consultiva, recebemos informações da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará, assinada, aí vem os nomes dos alunos, das alunas, dos residentes, é uma verdadeira festa, né, que eu sinto muita falta, e sempre que a gente fazia uma coisa assim, de fôlego, a gente realmente fazia uma grande festa na clínica, com direito a balão e tudo, sempre trabalhar com direitos humanos, e quando a gente consegue uma conquista dessa, é algo que a gente tem que, de fato, comemorar. E a gente fazia isso, né, óbvio, de maneira coletiva, era muito legal. Bom, então, além da função consultiva, a gente tem a função contenciosa, né, essa função judicial, onde a corte, então, vai apreciar um caso, vai julgar o caso, vai julgar a demanda, e aqui sim é o julgamento, né? Então, até então, na comissão, a gente viu que havia uma formalidade muito grande, né, e que a comissão, ela não sentencia, mas aqui a gente tem realmente, né, uma situação de sentença, e ela vai julgar litígios que são encaminhados pela Comissão Interamericana dentro do seu relatório de mérito. Então, a comissão, nós temos um relatório de mérito, o Estado não cumpriu com essas recomendações, passo a bola para vocês. Ou isso pode acontecer a partir do que nós chamamos de comunicações interestatais. A gente já falou sobre as comunicações interestatais, né? A gente viu que as comunicações interestatais, quando a gente estudou os mecanismos convencionais, né, do sistema ONU, de uma denúncia de um Estado com relação a outro Estado. Então, o Estado
pode denunciar outro Estado perante a Corte Interamericana por violações de direitos humanos. E aqui, gente, eu costumo dizer que isso é pergunta de concurso público. Aqui é a única oportunidade, né, o único momento em que a Corte, que o caso, aquela demanda, pode não passar pela esfera da Comissão Interamericana, mas alcançar diretamente a jurisdição da Corte, se for o litígio de um Estado com relação a outro Estado, e ambas as partes desse litígio terem renunciado à esfera da Comissão Interamericana. Então, aqui é a única possibilidade que um caso tem de ser enviado diretamente à corte, se ele for de um Estado com relação a outro Estado, e os Estados expressamente disserem, não, a gente não quer que a comissão analise, a gente quer que o caso seja enfrentado diretamente pela Corte Interamericana. Eu disse para vocês, já comentei, que a gente não tem essa tradição, imagine um Estado alegando que o outro violou direitos humanos, né? Quem é você para dizer que eu violei, não violei, né? A gente tem aí inúmeros exemplos para demonstrar, né? Mas existem duas situações que eu conheço, que são situações, um dos casos é da Colômbia com o Equador, e era na época que a Colômbia tinha ali a presença das Farc, e a Colômbia invadiu o território, sempre fazia isso, invadia muito o território do Equador, via terrestre ou via aérea, por conta dessas incursões, né, os grupos guerrilheiros iam muito para o Equador para fugir, né, da perseguição, né, do Estado da Colômbia, e isso gerava um problema muito grande para aquelas localidades ali que circundam a área de fronteira, né? E aí teve um episódio realmente grave, né, por conta dos militares colombianos, e o Equador já não aguentava mais, o Equador já tinha ultrapassado todas as instâncias de negociar com a comissão, com o Estado da Colômbia, e ingressou, né, com uma demanda contra a Colômbia na Comissão Interamericana. Aí a comissão, para ver como isso é muito delicado, né, a comissão convocou o Estado da Colômbia para audiência, a Colômbia não foi para audiência, só o Equador estava lá, então assim, ficou um clima super chato, né, e obviamente a comissão declinou da sua competência para apreciar aquela demanda, não foi nada agradável. E outra situação que também foi de um Estado com relação a outro Estado, né, vocês devem saber que o Haiti divide uma ilha com a República Dominicana, né? E é impressionante que a desgraça naquela ilha. Eu até falava com o meu marido um dia desse, que a gente falava de Afeganistão e Haiti, e aí eu dizia para ele, é incrível que você tem uma ilha, mas a desgraça acontece num lado da ilha. Né? O terremoto acontece naquele lado da ilha, o furacão passa daquele lado da ilha, só no Haiti. E eu não preciso dizer para vocês, se a gente tem aqui a influência, né, de imigrantes do Haiti, imagine uma ilha, né, onde a República Dominicana conviva com o Haiti. Vocês devem imaginar melhor do que eu, que tem mais haitiano na República Dominicana do que alguém da República Dominicana. E a República Dominicana, que é um país tão pobre quanto o Haiti, tem sofrido um colapso gigantesco em termos de serviço, porque não tem como ela sustentar manutenção de serviços de saúde, educação, moradia, né, e serviços públicos do dia a dia, né, para uma comunidade que ela dobra, né, a cada ano em função desse processo de imigração. E a República Dominicana tem vários casos pendentes no sistema interamericano sobre discriminação, né, envolvendo haitianos dentro do território da República Dominicana, e a República Dominicana cansou e buscou a comissão e disse, olha, eu não aguento mais, você tem que servir de alguma coisa. E esse é um caso que está pendente ainda de análise de mérito por parte da Comissão Interamericana. Com isso, a gente finaliza essa primeira parte
da corte, né? A gente falou muito sobre a estrutura, sobre o funcionamento, sobre a função consultiva, e a gente vai começar agora a falar muito sobre a função contenciosa da corte, não sobre comunicações interestatais, mas fundamentalmente, né, quando um relatório de mérito envolvendo determinado país chega à corte, dando início, finalmente, a um processo judicial internacional, né? Alguma dúvida, turma? Posso prosseguir? A Rosane me disse que vocês falam pelo cotovelo, eu não estou vendo ninguém falar nada. E nada, a gente está delirando aqui nessa viagem da julgamento internacional. Mas aí eles falam muito, você vai ter dificuldade de reduzir o tempo de aula, não sei o que e tal, enfim. Se eu vou falar tanto para eles vão ficar 10 horas. Então vamos lá, pessoal. Mas eu dou aula para vocês com muita satisfação. Bom, estou apresentando aqui, né, já o último slide que eu preparei para vocês, né, onde a gente vai falar, né, sobre esse processo internacional, né, como é que ele funciona, né, contar um pouquinho dessas demandas, né, como é que a corte atua perante esse processo, né, de julgamento dessas demandas em âmbito internacional. Né? Então, para que um caso chegue à jurisdição da corte, precisa passar pela comissão, isso virou aqui um clássico, né, da gente, vocês têm isso muito claro na cabecinha de vocês agora, não tem como chegar diretamente à corte interamericana, então eu brinco com os alunos, William Bonner vem no Jornal Nacional e fala, não sei quem vai denunciar a corte interamericana, eu disse, gente, não pode, alguém tem que falar para o William Bonner que isso é impossível, tecnicamente é impossível, e tem muita matéria jornalística que fala, denúncia vai para o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, não tem como, né, passar só se for uma comunicação interestatal. Bom, então a comissão, ao analisar se o Estado não cumpriu, e esse crivo não entendam isso que é muito ruim, é muito criticado dentro do trabalho da Comissão Interamericana, não existe critério para ela dizer, olha, cumpriu, não cumpriu, cumpriu parcialmente, não cumpriu, né, e a gente vê que ela faz esse filtro realmente político das demandas, né, porque Peru tem uma enxurrada, Guatemala tem enxurrada, e outros países com gravíssima violação não tem, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para a própria Comissão Interamericana, mas o fato que é ela que envia o relatório de mérito e ela diz para a corte, olha, abra um processo contra esse Estado porque o Estado não cumpriu com as recomendações, né? E até 2009, a comissão ela vivia um papel muito esquizofrênico. Eu costumo dizer que é esquizofrênico. Por que é esquizofrênico? Porque a comissão, ela recebia a denúncia, processava, fazia o relatório de mérito, enviava para a corte, e ela fazia a representação técnica de vítimas e familiares. Era ela uma espécie de ministério público dentro da ação penal, né? Então, ela tinha esse caráter de ministério público, né? O André de Carvalho Ramos fala muito disso, né? Eu até indiquei ali a biografia para vocês, ele fala desse caráter, né, de ministério público internacional que a comissão tinha. E por que era esquizofrênico? Vamos imaginar a função da comissão, né? Ela está lá ali no litígio na corte interamericana, dizendo que o Estado violou o direito, que o Estado precisa garantir uma reparação, que o Estado não investigou os fatos, que o Estado não garantiu uma reparação integral para as vítimas, que o Estado continua com problemas estruturais, e dentro da própria Comissão Interamericana, ela está ali
dialogando e mediando vítimas e familiares numa outra demanda que possa ser muito semelhante, né, vamos dizer, envolvendo direitos de povos indígenas, né? Então ela diz lá na corte, olha, não demarcou, não reconheceu o território, né? Permitiu que houvesse ali uma incursão dos intrusos dentro daquela área de empresas internacionais, não fez a consulta e no outro momento ela está ali, não, vamos dialogar, né? Se o Estado fizer a consulta, a gente pode ter o projeto. Então, isso é esquizofrênico. Ou ela defende ou ela não defende. Como é que ela vai mediar algo se lá ela acusa o Estado, né? Isso gerava um embaraço muito grande. Os estados se queixavam muito, a própria comissão também, e aí em 2009 houve uma reformulação do regulamento, a comissão ela sai de cena, ela continua trabalhando perante a Corte Interamericana, aqui um caráter muito mais daquele Ministério Público nessa visão do parquê, né, do Ministério Público de ser fiscal da lei, de verificar se há o cumprimento das regras processuais, né, dentro daquele trâmite, né? Então a comissão ela continua tendo essa função, mas não de representação de vítimas e familiares. Isso foi resolvido, né, digamos assim. Então, quem é que faz a representação de vítimas e familiares dentro da demanda perante a corte? No Brasil, quem é? ONG, movimento social. Porque a gente não tem escritórios de advocacia, a gente não tem essa tradição da advocacia internacional, então isso ainda é muito, muito feito por movimentos sociais, né? Para gerar um colapso, né, dentro do sistema, foi feita uma associação interamericana de defensores da Defensoria Pública, que são os defensores interamericanos. Então tem um convênio da Corte Interamericana com essa associação aqui no Brasil existe uma convocação, né, as pessoas se elegem para serem defensores interamericanos, e esses defensores interamericanos, então, patrocinam de maneira gratuita aquela demanda perante a Corte Interamericana. Né, e a gente já teve aqui defensor interamericano que trabalhou conosco, trouxe várias demandas para a gente trabalhar dentro da clínica, e a gente fez um trabalho de assessoria a esse defensor interamericano, e isso foi muito bom para os alunos, porque eles tiveram a oportunidade realmente de trabalhar em casos em trâmite, casos reais em trâmite dentro da Corte Interamericana. Né, e há um fundo de assistência que visa também apoiar, né, o trabalho desses defensores interamericanos, das vítimas, dos familiares poderem participar das audiências, né? As audiências hoje são virtuais, mas na época eram feitas em São José. A gente foi em São José, eu fui com o defensor interamericano e levei um monte de aluna, eram todas meninas, e foi uma experiência muito, muito rica, eu não tenho dúvida, para a formação dessas alunas, tanto do mestrado quanto alunas da graduação, de participarem dessa audiência. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora? Diga. É o Dimas. Escutando ali, só para fins de informação, acho que nos Estados Unidos tem um escritório indígena que lida com esses objetos, né, com essas demandas. Inclusive, eles deram apoio aí para o pessoal que entraram com uma medida cautelar da terra indígena Araribóia, né? Aí, assim, formando no sentido de já tem uma rede ali, né, que a gente já pode fazer um apoio com eles. É o Indian Law, lá acho que fica em Washington, o escritório deles. Tem uma expertise nesse sentido. Assim, ou com essa reformulação, né, obrigada pela sua contribuição, com essa reformulação de papel da Comissão Interamericana, de fato foi aberto ali um espaço para essas outras representações técnicas. Muito se criticava da própria representação técnica da comissão, as pessoas diziam que deixava muito a desejar, e abriu um espaço para
clínicas, né, para outras instituições, organizações não governamentais poderem ter a oportunidade de fazer essa representação mais técnica, né, dessas pessoas. E, de fato, a gente tem um movimento muito grande, né, de outras instituições na representação dos interesses das vítimas e dos familiares. A corte, ela não fica vinculada ao relatório de mérito, então, assim, não trazendo outras questões de fato, mas podem ser trazidas outras questões. Professora Mônica, acho que quer falar. Ah, tá. Oi, professora, boa tarde. Oi. Eu realmente não entendi nada dessa parte. Porque até então eu tinha entendido que o caso ia para a comissão, entendendo a necessidade ou não, ela passaria para a corte. Aí eu não estou entendendo a figura desse defensor para estar na corte, sabe? Não seria a figura o mesmo, desse defensor que a senhora colocou, tinha a necessidade de um defensor para estar na corte. Estou entendendo que vai ser o advogado que vai fundamentar o processo nessa instância, né? Mas aí eu não entendi por que da necessidade de uma outra figura de autor, que já tem um autor lá que iniciou com um processo que na comissão, sabe? Ou eu acho que eu me perdi, porque eu também caí e voltei. Aí eu acho que eu me perdi. Tá, obrigada pela pergunta. Deixa eu esclarecer uma coisa. Quando a gente está falando de um processo judicial perante a Comissão Interamericana, lembrem que eu dizia para vocês que qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode ingressar com uma demanda perante a Comissão Interamericana. Então, pode ser sociedade civil, organização não governamental, enfim. Aqui, perante a Corte Interamericana, necessariamente eu preciso de uma representação legal. Necessariamente, obrigatoriamente, eu preciso de um advogado ou de uma advogada. Então, não pode ser simplesmente uma sociedade civil, mas tem que ser o advogado ou advogada da PIB, o advogado ou advogada da CONAC. Tem que ter uma representação legal. Tá? Então, ela retira, dentro da corte, a gente está diante de um tribunal internacional, então ela retira aquele informalismo, né? Podia ser qualquer pessoa que enviaria uma denúncia para a Comissão Interamericana. Aqui eu preciso de uma representação legal. E muitas das vezes as representações que são objeto de uma denúncia perante a Comissão Interamericana são de entidades, são de movimentos sociais ou das próprias vítimas. Então, no caso, por exemplo, do Damião Ximenes, que eu comentava para vocês, né, foi preciso uma organização não governamental, e quando o caso chegou na corte, foi preciso uma representação legal dessa organização não governamental, preciso dos advogados e das advogadas dessa organização internacional. E algumas vezes, esses casos que chegam na corte pela comissão não tem representante legal. Não tem. Porque são movimentos sociais que não têm advogados ou advogadas, né? Então, precisam de uma representação técnica, e aí a corte, então, solicita para que as vítimas indiquem o seu defensor, indiquem o seu representante legal. Nós não temos. Né? No caso que a gente trabalhou daquele médico que eu comentava com vocês, do Luiz Paulo Rivera, as famílias, todas as famílias que ele tinha, chegaram lá, não, a gente não tem ninguém para representar. E aí um grupo de famílias, não deu para a gente conciliar, a gente representou um grupo e um advogado representou um outro grupo dentro daquela demanda, né? E a gente representou junto com o defensor interamericano que fez isso, né? Então a família não tinha condições de constituir um advogado ou de pagar um advogado, e aí o defensor interamericano foi colocado à disposição deles, eles aceitaram e a gente fez o trabalho com essas duas outras famílias. Ficou mais claro agora, Mônica? Ficou sim, professor. Agora consegui desenhar. Joia, que bom então. Alguém tem mais alguma pergunta? Posso ir avançando? Professora, então, se formos fazer uma comparação, a comissão seria basicamente um juizado especial, vamos dizer assim, levando em consideração aquela regra dos 60 salário mínimo, salvo engano. Aí, se fosse maior, se fosse acima desse valor, seria necessariamente ter um defensor, né?
Aí, no caso, fazendo uma equiparação, seria já na corte, né? Não sei se eu poderia fazer, Jovelso, essa comparação, porque necessariamente, mesmo dentro do juizado, quando você tem um acordo, você tem uma homologação por parte do judiciário, né? Então, o mesmo juizado especial, ele faz parte da estrutura do poder judiciário. E a Comissão Interamericana, ela não tem relação nenhuma com o órgão jurisdicional, ela não é um órgão jurisdicional, né? Então, assim, não é o valor da causa que vai definir se aquilo vai ser feito por um órgão quase judicial ou jurisdicional, né? Então, eu acho que eu teria um pouco de dificuldade de fazer essa comparação assim da maneira como você fez, né? Porque é muito importante entender que a Comissão Interamericana é um órgão quase judicial e a essência dela é de fato ser um órgão político. E aquela demanda pode ser resolvida ali, eu não preciso homologar aquilo com a Corte Interamericana, né? Então, por exemplo, muito a comissão fez de solução amistosa de acordo. O caso Maria da Penha veio de um acordo entre Estado e vítimas, representantes vítimas. O caso Zé Pereira veio a partir de um acordo também. Então, a comissão até, a gente tem o caso aqui da chacina da Fazenda Bar, não sei se o Bira conhece, é um caso que foi objeto de uma solução amistosa, né? Eldorado dos Carajás, que é um caso bem famoso, talvez vocês tenham saibam, tenham notícia dele, tem sido objeto de estão tentando costurar um acordo, uma solução amistosa. Então vejam que a comissão ela pode fazer isso independente de uma homologação por parte do judiciário, por exemplo. Eu teria um pouco de dificuldade para fazer essa comparação. Bom, então vamos avançando, né? A corte, ela não fica. Alguém está com o microfone ligado e está fazendo um chiado. Não sei se é só para mim ou se está fazendo chiado para os demais. Acho que tem que ser treinado. É o Biratã. Biratã. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui o Biratã. Pronto. Já calei o Biratã. Então, continuando falando, né, da demanda, né, a gente chama de denúncia, demanda, ou tecnicamente, melhor dizendo, é o escrito de solicitação, argumentos e provas, né, um nome bem grandão, técnico, e a gente chama de ESAP, que é escrito, solicitações, argumentos e provas, né, que, vamos dizer assim, dá o pontapé inicial para aquela demanda em âmbito internacional. Então, quando a corte recebe o relatório de mérito da comissão, notifica as vítimas, quem é o seu representante legal, notifica o Estado, né, quem é que vai ser o agente, a gente chama, tecnicamente, a gente chama dos representantes do Estado de agentes, dos representantes da Comissão Interamericana, que vão, né, fazer esse caráter de custos legis, né, dentro da corte a gente chama tecnicamente de delegados e delegadas, e para aqueles que representam as vítimas, representantes legais das vítimas e familiares. Então, esses são os nomes técnicos: agente para o Estado, delegado ou delegada para a comissão e representante das vítimas e familiares. Então, depois que todo mundo se identifica a sua representação, abre-se o prazo para os representantes das vítimas apresentarem sua ESAP, escrito de solicitação, argumentos e provas. Nesse escrito de solicitações, argumentos e provas, né, eu vou descrever os fatos, mas sem acrescentar fatos novos, né, eu posso acrescentar questões de direito novas, né, discutindo matéria de mérito, porque a comissão não é o órgão jurisdicional, então ela não pode decidir se o Estado violou ou não, quem decide é a corte. Apresento as provas relacionadas aos fatos, aos argumentos, indicam testemunhas, peritos, né? E lembrando que os peritos em sede da Corte Interamericana são bem interessantes, porque os peritos não têm um cunho dessa perícia científica, né, forense, né, mas podem ser
pessoas que têm conhecimento muito, são experts dentro de determinada área. Então, nessa audiência sobre feminicídio, pessoas que podem ser pesquisadores, acadêmicos, né, que têm, ou então técnicos mesmo do Estado, que têm uma expertise sobre o tema. Então, é bem interessante esse momento de escuta dos peritos. Falei para vocês daquele caso do Vargas Areco, daquele menino do Paraguai indígena, né, que foi assassinado, né? Um dos peritos daquela demanda era um antropólogo que falava da importância do filho primogênito para aquela família, né? E para toda aquela região ali do Paraguai. Então vejam que o perito ele pode vir com um olhar diferenciado dentro daquela demanda, né? Aí vem os pedidos, né, que a gente falou, dentro daquelas 5 modalidades de medidas de reparação, e foi justamente no caso do Chucuru, não teve exap, gente. Não teve escrito solicitação de argumentos de prova. Os representantes das vítimas perderam o prazo. Olha que grave, que vergonhoso foi isso. Então, toda a discussão que poderia ter sido feita, no caso do Sucuru, sobre demarcação de terra de indígena, sobre a intrusão de pessoas não indígenas dentro do território, né, e as consequências que isso traz para o povo indígena, isso não foi enfrentado dentro daquela demanda. O que a demanda enfrentou, no caso do povo Chucuru, foi simplesmente a demora administrativa e judicial no processo de demarcação. Mas o processo de demarcação, a sua essência, a discussão do processo em si, né, que tem atos meramente discricionários, que segue um processo que não tem um rigor formal, né, para efeitos de cumprimento de prazo e que gera um problema muito grande, porque vocês sabem melhor das consequências disso do que eu. Isso, gente, morreu no caso de Chucuru. Olha que coisa horrível, pavorosa. A gente fez um amigos, a gente entrou em contato com os representantes das vítimas, a gente se colocou à disposição para ajudar e foi uma grande pena o que aconteceu no caso do povo Chucuru. A gente tem uma sentença favorável, mas a gente não tem uma sentença que discute com fôlego o problema do processo de demarcação de terras indígenas no Brasil. Olha só o vácuo. Se chegou tão longe, né? Se aguardou tanto, e a gente teve uma decisão que pouco é comentada, porque de fato ela não traz inovações, aquelas inovações amplas, né, do efeito bumerangue, né, que eu comentava. Isso é uma grande, grande pena, gente, grande pena. Né, aí o Estado tem a oportunidade de contestar, inclusive, quais são as solicitações dos representantes das vítimas, as provas, eles podem contestar os peritos, as testemunhas, né, apresentam questões de mérito e também podem contestar ou devem contestar os pedidos que foram formulados pelos representantes das vítimas. Bom, a corte, ela... Por não. Rapidinho, 2 questões. Primeiro, em relação à analogia que o Joelson colocou, agora na sua fala, eu pude ver que parece mais como que a comissão seria a Polícia Civil analisando o inquérito e vendo a viabilidade ou não, a necessidade ou não de abrir um processo judicial, que seria a corte, né? Eu consegui desenhar mais dessa forma, trazendo para a nossa estrutura do nosso judiciário, né? Agora, outra questão que a senhora colocou, esse caso específico da comunidade indígena, falar nesse ponto que a senhora coloca como uma falha, não seria, na verdade, falar aquilo que a senhora disse que é um erro, que é falar quando o Brasil não está cumprindo a lei. Por exemplo, a senhora falou que o erro do escritório lá em São Paulo foi exatamente alegar o descumprimento de uma lei, ou da Constituição, não me engano, salvo engano. Aí, alegar esse ponto específico não seria incorrer nesse mesmo erro?
Duas questões aqui, Mônica. Também não sei se seria adequado comparar a Comissão Interamericana a uma polícia judiciária, porque ela consegue ir mais além, né? Ela, além de fazer a instrução, vamos dizer, daquela demanda, colher provas e testemunhas, né, ela recomenda no final, né? Então, a Polícia Judiciária apresenta um relatório, né, determinando, né, recomendando o ato de denúncia, mas a comissão ela vai mais além, porque as recomendações podem ser medidas de reparação, ou devem ser medidas de reparação. Então, indenize, adote uma lei, né, e a própria comissão, lembrem que ela pode fazer acordo entre as partes, né. Então, assim, também essa comparação, eu acho que não seria tão ideal, porque a comissão ela tem muito mais funções do que a polícia judiciária. E sobre o caso do Povo Chucuru, quando eu digo que há uma oportunidade de você discutir a lei, não discutir a lei do ponto de vista de violação, mas discutir a lei do ponto de vista abstrato da norma. Né? Então, eu não queria dizer que a gente vai discutir o processo administrativo de demarcação e dizer que o Estado descumpriu com as etapas internamente, mas dizer que o processo em si, isso, Mônica, é o grande barato da advocacia internacional. Isso eu acho assim o mais interessante. É de você discutir que o procedimento interno é incompatível com a norma internacional. Demonstrar para a comissão e para a corte que nós temos o procedimento, mas o procedimento viola direitos contidos dentro da convenção. Então, eu não vou dizer que o Brasil, vejo como uma raciocínio diferente, não vou dizer que o Brasil descumpriu com as normas internas de demarcação, mas ele descumpriu com as normas internacionais quando ele adota um procedimento ineficaz, quando ele adota um procedimento inadequado, e mais do que isso, quando ele adota um procedimento que o fim dele é ser ineficaz. Isso é o mais grave. Então, essa é a grande discussão que a gente faz, né? Não pensando dentro do direito interno, dos problemas que eu tenho, mas fazendo esse exercício. A norma interna ela é incompatível com as normas internacionais. E essas normas internacionais o Brasil tem que cumprir. O Brasil tem que demarcar. O Brasil tem que reconhecer o território. Como ele vai fazer isso? Dessa forma como ele está fazendo, não é a forma adequada, não é a forma eficaz. E foi nesse sentido que eu acho que houve uma perda, né? Então, eu não estou usando a comissão ou corte como uma quarta instância, mas eu estou mostrando que o Brasil violou. E a corte, inclusive, na sentença, ela dá um puxão de orelha. Ela fala quando ela se pronuncia sobre o artigo 2, que é a responsabilidade do Estado de adequar as normas internas, ela diz que ela não vai se pronunciar sobre isso, porque as partes simplesmente não alegaram. E não alegaram por quê? Porque não apresentaram a denúncia. Oh, que feio! Imperdoável. Uma vez que foi oportuno, né? E não conseguiram utilizar bem do instrumento. Dimas, que se espera tanto, né? Você chegar com uma demanda na corte, passou pela comissão, chegou na corte, é o primeiro caso envolvendo o Brasil, julgando direito coletivo. As sentenças mais bonitas da Corte Interamericana são sobre direitos dos povos indígenas, são as melhores sentenças. A expectativa enorme com relação àquele caso, né? Talvez vocês conheçam os bastidores melhor do que eu, né? O quanto isso significou de sacrifício para aquele povo, né? Que teve suas lideranças assassinadas, e aí você chega numa possibilidade de ter uma reparação e sem comentários. Isso realmente, né, a gente participou da elaboração do Amicus, então a gente discutiu muito isso. O Benatti tem um trabalho muito interessante, o professor Benatti, vocês vão conversar com ele sobre demarcação, né, e ele prova, né, como é o processo de demarcação, como ele é feito para não funcionar.
E a gente fez isso, fez o trabalho de fôlego e ficamos esperando a sentença, todo mundo ansioso. Pô, o Brasil foi condenado. Quando a gente foi estudar a sentença, meu irmão, minha irmã, A gente fica triste, né? eu acho que foi essa sensação. A gente ficou assim, terminando de estudar. Nossa, foi aquela cacetada, assim. Bora encher a cara, que o negócio foi feio. Foi feio. Pra gente que trabalha com esse sistema, né? Diga. Se a minha mãe estivesse ouvindo isso, ela ia falar que foi muita petulância da outra parte não ter aceitado ajuda. Eu acho que também devia ser uma parte que não tinha expertise, né? E não conseguiu vislumbrar, porque eu acho que isso aí também é muita questão, professora, de estudo, sabe? Talvez quem advogou, não estou desqualificando quem advogou, mas não tivesse essa visão que a clínica tem, né? E não conseguiu entender que isso era uma fragilidade. Assim, tentando justificar, né? Não terem... na verdade, eles até perderam o prazo, né? Foi mesmo, eles perderam foi o prazo. Não, então pode deixar a minha argumentação de fora. Não vou tentar defender. Eu acho que qualquer comentário nesse sentido, Mônica, eu acho que seria até antiético. Então, eu prefiro não tecer esse comentário, né, desqualificando o que foi que aconteceu. A gente nunca sabe, né, o que aconteceu com as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pensa dessa forma, né, não teve expertise, não soube usar, não soube... Eu acho que a gente nunca sabe o que acontece com alguém, né, então a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, né, entender qual é a dificuldade. Mas, então, eu prefiro não tecer esses comentários, eu prefiro imaginar que a gente tinha uma grande demanda, que a gente tinha um grande trabalho, que foi se perdido por algumas outras questões, né? Mas é algo que a gente pode construir, né? Quem sabe esse grupo aqui consiga, né, fomentar um outro espaço também bastante interessante dentro do sistema interamericano sobre esse tema, né? Eu tenho grande esperança que a gente consiga conversar sobre isso. Vai ser um ponto para a gente analisar bem, estudar, reestudar, né? A partir daí, então, criamos onde foi que erramos e vamos lá, né? Vamos esmiuçar isso aí de forma mais qualificada. Vamos pensar, algo que a gente... Importante, né, professora, essa visão hoje da sentença, que a oportunidade, como bem ressaltou o Dimas, e hoje a gente tem a oportunidade de discutir ela, vendo esse viés que pode ser, podemos dizer, corrigido para uma outra ação que se deseja pleitear na Corte Interamericana. E aí vem aquela discussão que, como a senhora bem ressaltou antes, a visita da ONU em Santarém. A gente viu diversa divulgação, inclusive nas mídias sociais, do que não fazer quando o representante da ONU chegar em determinado local, que era justamente essa abordagem adversa que eles passaram aqui na cidade de Santarém. Então, tipo, tem males que vêm para a gente se atenar para as próximas atividades. É verdade, Abimael, né? São pessoas que a gente realmente precisa pensar, né? O exemplo que você deu ilustra isso, o exemplo do Chucuru ilustra isso também, né? E são coisas que a gente sempre fala isso na clínica também. Vamos avaliar, vamos pensar como a gente fez, como a gente deveria fazer isso. Eu acho que é um exercício muito importante. Bom, então seguindo. Rapidinho, olha, aí não teve uma sentença favorável, poderia ter sido melhor, né? A sentença foi positiva, Mônica. Houve uma condenação, sim, mas eu acho que o principal não foi discutido. Não foi visto. Aí a senhora falou sobre litisconsorte, né? Que não pode a mesma matéria lá na ONU. Mas se nesse caso fosse só para pontuar o que não foi pontuado na comissão, poderia? Porque o objeto, na verdade, ia mudar. A senhora está entendendo o que eu quero dizer? Eu sei, mas eu acho que levar a mesma causa, né, o mesmo objeto,
por mais que a causa, o pedido seja um pouco diferente, eu não sei se isso, até porque a sentença ainda está em fase de execução, né? Então, não sei se isso seria o mais estratégico. Talvez levar uma outra demanda, né? Um outro caso melhor instruído, né? Fosse uma estratégia melhor. Isso a gente tem que pensar como estratégia de litígio, tá? E não simplesmente, eu não consegui aqui, vou ali, dentro dessa lógica do advogado, da advogada, né? Então, eu não consegui aqui, vou acessar tal instância, vou fazer isso, mas eu acho que a gente tem que pensar realmente como estratégia, né? Se isso é importante ser debatido, como é que a gente vai debater, faltou na sentença. Então, isso eu acho que é um exercício que o movimento indígena, precisa realmente fazer, né? Assim, a grosso modo, né? Como eu estou colocando aqui. Bom, a corte, então, define as medidas de reparação, né? Então, aqui são naqueles casos em que as partes desistem, né? O Estado reconheça a sua responsabilidade internacional. Isso já aconteceu, da gente ter um acordo homologado pela corte, ou do Estado reconhecer a responsabilidade internacional, mas isso não impede com que a corte enfrente o mérito e decida acerca das medidas de reparação. As sentenças, como eu disse lá no início, são definitivas, né? Geram uma série de medidas de reparação. A corte pode interpretar sua sentença de mérito com a finalidade, seria nossos embargos de declaração, né? Com a finalidade de aclarar questões omissas, contraditórias. Isso também existe dentro do processo internacional, se assemelha, né? Bom, uma vez que a gente tem essa sentença de mérito, né, onde a corte define as medidas de reparação, ela inicia uma outra etapa, que é de supervisão do cumprimento da sentença, né? Então, condenei, tá aqui as medidas, o Estado tem que fazer isso, pagar, indenizar, identificar o autor, né, adotar uma lei, né, alterar isso, né? Então, ela faz aquele pacotinho todo com aquelas 5 medidas que a gente viu ontem, né, nos pedidos, e ela define um prazo que o Estado cumpra isso e inicia um processo que às vezes é extremamente longo de supervisão do cumprimento da sentença, né? Ela pode fazer isso, inclusive, realizando novas audiências, escutando as partes, ela pode até juntar casos, então vamos pegar assim, todos os casos envolvendo povos indígenas no Brasil. Então, ela faz isso muito com o Peru, porque o Peru tem uma penca de casos, faz junto, vamos juntar, né, casos como o do Paulo Rivera, tem vários outros casos de profissionais liberais que também foram condenados, que foram assassinados, né? Isso é algo que pode permanecer em aberto e a corte pode fazer. Aqui tem aquele esqueminha, né, como é que a gente chega, né, a cada uma das fases, até chegar na fase, né, tem o envio do relatório de mérito da comissão, a secretaria faz aquela análise preliminar, chama o peticionário para apresentar a ESAP, notifica as demandas, né, o Estado vai nomear os agentes, a comissão os seus delegados, o Estado tem um prazo de 2 meses, se ele alegar preliminar, a corte pode se manifestar, emitir uma sentença específica sobre a preliminar, mas isso ela fazia muito no início, hoje as sentenças, ela diz que muita matéria preliminar se confunde com mérito e continua o feito e julga as matérias preliminares junto com o próprio mérito da sentença, né? Faz as audiências, pelo regulamento as audiências são opcionais, mas para todos se tornaram regra, para todos os casos abertos dentro da corte, ela realiza uma audiência, tem um prazo das alegações finais de 45 dias, aí ela emite a sentença, geralmente são sentenças de exceções preliminares de mérito, de reparações e custas, e pode, né, depois de 90 dias da data de notificação da sentença, ela a parte tem um prazo de 90 dias depois da notificação de solicitar os chamados embargos de declaração, onde ela interpreta a sentença. Então, a gente tem, isso aqui, gente, dura no máximo 2 anos, geralmente 1 ano e meio a 2 anos, a gente tem uma sentença final daquela demanda perante a corte, o que não é uma realidade, né, dentro da Comissão Interamericana, diante daquilo até a Mônica perguntou, né, eu falei dessa demora, às vezes muito exacerbada. Aqui tem um quadro que mostra para vocês, né, essa evolução, não sei se vocês conseguem ver, vou ampliar aqui,
né, dessa evolução dos pedidos que vão chegando dentro da corte, né, vejam com a virada do século, né, ela tem uma realidade e a comissão faz esse filtro enorme, né, não deixa muitos casos chegarem na corte. Aqui tem um outro quadro, né, que mostra que o Peru tem demandas muito acima de outros países, acompanhado da Guatemala, do Equador, né, e da Venezuela, né, que são esses países, e a Colômbia, que são os 5 países que têm mais demandas em trâmite aberto ou já julgadas dentro da Corte Interamericana, né, só para mostrar para vocês um pouco dessa seletividade que eu venho falando bastante que tem dentro do sistema interamericano. O Amigos, a gente já comentou, né, como eu disse, tinha algumas coisas que a gente já falou na comissão, e aqui é só uma mera revisão, né, então, o Amicus Curiae é aquela oportunidade que a gente tem, né, de contribuir com a corte sobre o julgamento de determinadas demandas. A gente faz muito amicus, não na comissão, mas em casos da corte interamericana, não só envolvendo o Brasil, mas outros estados também. É um exercício muito legal de pesquisa, de análise de caso, né? Você analisa um caso real, você produz argumentos com relação ao caso real, tem a oportunidade de fazer a apresentação desses argumentos, é algo muito, muito interessante de fazer. O controle de convencionalidade, também eu já comentei um pouco com vocês, né, no início, que é essa ideia da necessidade de adequação das normas internas à norma convencional, à norma da Convenção Americana de Direitos Humanos, e cada vez mais a corte vem chamando juízes, aqueles que atuam dentro do sistema de justiça, para se tornarem todos juízes interamericanos, né? Então, aqueles que trabalham com o sistema de justiça se tornarem também interamericanos, né? Os juízes falam, não, nós não somos mais 7 só juízes interamericanos, mas todos os órgãos de justiça devem estar empenhados em garantir o cumprimento da Convenção Americana de Direitos Humanos, lembrando que a convenção é uma norma supralegal, né, está acima das normas infraconstitucionais, vai aí o pedido, vamos utilizar os tratados, vamos utilizar a convenção dentro das nossas peças, porque ela guarda uma posição hierárquica muito privilegiada dentro do nosso ordenamento jurídico, né, então vamos exercer não só o controle de constitucionalidade, mas também o chamado controle de convencionalidade, né? E para chegar aqui no final, né, nós temos também as medidas de urgência dentro da Corte Interamericana, seguindo os mesmos critérios que a gente acabou de ver na Comissão Interamericana, né, de danos irreparáveis, de gravidade, né, de urgência, que uma vez passando pela Comissão Interamericana, se o Estado não cumpre com aquela medida cautelar, pode-se alcançar a corte, e tecnicamente nós chamamos essa medida de urgência de medida provisória, está lá no artigo 25 do regulamento, né, da corte. Alguns falam que seria uma terceira função da corte, além da função consultiva, além da função contenciosa do caso individual. Como muitas das vezes ela gera um procedimento independente, muitas das demandas nem estão abertas na corte, vem pela comissão, né? A corte ela não está enfrentando aquela matéria dentro de um processo aberto, mas a comissão está enfrentando dentro de uma medida cautelar, e aquilo chega à corte, né? A corte conhece daquele caso a partir de uma medida de urgência. Alguns defendem que essa seria uma terceira função da Corte Interamericana. As medidas provisórias podem ser solicitadas em qualquer fase do processo, desse processo já aberto dentro da corte, até mesmo de ofício, quando a corte entender ou não. Professora. Então, a medida de urgência não precisa passar pela comissão. Pode ir direto para a corte, a medida de urgência. Não. Pode passar direto para a corte se for aquele caso já aberto dentro da corte. Por isso que eu falei que pode ter uma terceira função. Existem 2 mecanismos para as medidas provisórias. O primeiro é quando a medida cautelar é solicitada para a comissão analisa, o Estado não cumpre, ela pede para a corte emitir uma medida provisória. Semelhante, né, aquele movimento que a gente viu naquele caso do chinês no Peru, que eu contei para vocês, da extradição para pena de morte, né? Peru disse que não ia cumprir, o caso chegou na corte a partir de uma medida provisória.
Outra situação são para aqueles casos abertos dentro da corte. Então, digamos que o caso está sendo julgado pela corte envolvendo demarcação de terra indígena no Brasil, e uma das lideranças, durante o processo estar aberto, ser julgado na corte, vai lá na audiência da corte e diz: estou sendo ameaçado de morte, né, o fato de eu estar vindo aqui testemunhar, né, existe uma situação de risco, de vulnerabilidade, e aí a corte ela pode, de ofício, naquele caso aberto, já em trâmite dentro da corte, emitir uma medida provisória. A comissão nunca emitiu uma medida cautelar, foi a corte que emitiu uma medida provisória. Ficou mais claro? Sim, professora. Joia. Então, a gente tem esses caminhos, né? A medida provisória pode ser feita de ofício, a comissão pode solicitar para aqueles casos, né, que não estão abertos dentro da Comissão Interamericana, e a corte, então, faz a supervisão dessas medidas, identificando se os beneficiários querem subsistir com as medidas provisórias, podem solicitar audiência para verificar como é que essas medidas provisórias, elas de fato estão vigorando. Eu trouxe uma estatística aqui para apresentar para vocês, né, aproveitando essa dúvida da Mônica, né, em 120 solicitações de medidas provisórias, 26 delas estão relacionadas a casos que estão em aberto na corte, que estão tramitando na Corte Interamericana, e 74 delas em procedimentos que não estão ainda abertos na corte, mas que foram solicitados pela Comissão Interamericana de uma medida cautelar descumprida, e a comissão, então, solicitou para a corte a emissão de medidas provisórias, tá? E a gente tem um número muito pouco, portanto, de medidas provisórias de ofício, a maioria delas são solicitadas pela própria Corte Interamericana para que a corte, então, conceda as medidas provisórias. Pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês era isso. Eu queria saber se tem alguma dúvida, se todo mundo entendeu. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, uma pergunta. Lá quando chega na corte e tal, e tem aquela questão de apresentar novamente para os fatos, né? Quando ele chama, ele dá um prazo para a apresentação dessa peça? Sim, a gente tem uma notificação, e da data dessa notificação, abre-se o prazo, né, de 2 meses para a apresentação da ESAP. Certo, professora, obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que a gente viu há pouco? Todo mundo ficou bem, então. Eu não sei se esse silêncio aqui... Ou bem com conhecimento, né, Dimos? Mas, professor, esses juízes que são escolhidos, eles gostam de imunização diplomática? Sim, pelo menos isso, né, Abimael? O cara não tem salário, pelo menos tem uma imunidade diplomática. Ah, tá ok, professor, obrigado. Pelo menos um passaporte diplomático o cara tem. Bom, eu consigo... Olha, Mônica, algo no horizonte, isso aí, ó. Eu consegui entender. Eu acho que isso é muito comprometedor para quem vai executar a função. Tipo, ele fica muito passível, vindo do mundo que a gente vem de corrupção, que é o Brasil. Ele fica muito passível a investimentos, sabe? Eu acho que não remunerar a pessoa deixa ele muito frágil. Existe uma discussão, né, muito forte sobre isso. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos funciona de uma forma completamente diferente, porque lá é um tribunal permanente, onde os juízes europeus têm mandato, né, não é vitalício, né, não é uma coisa de um concurso público, onde você exerce aquele cargo, né, em uma carreira pública, eles têm um mandato,
lá, e são muitos juízes, o tribunal é gigantesco, são várias câmaras, várias salas, e o salário é muito bom, super atrativo, tanto que o pessoal se estapeia para ter uma indicação para ser juiz europeu, e há uma discussão, né, nesse sentido, em torno para garantia da independência, autonomia, né, alguns se ressentem muito, por exemplo, tem um juiz interamericano que tem 2, 3 semanas de sessão, é muito difícil para ele continuar com as suas atividades laborativas normais e ter que dar conta de sessões intermináveis. Isso não é fácil, né? Eu entendo a preocupação de vocês, eu acho a preocupação de vocês muito legítima, aliás. Então, eu acho que ajudou bastante ali essa distinção, né, que eu, como advogado, que hora ou outra chegava essas perguntas das associações, né, e mostrando algumas violações que a gente só que não tinha aquela segurança. Achava que era direto na Corte Internacional, né, ainda tem a comissão. Essa aí agora consegui clarear melhor e, de repente, estudar mais ainda e ter uma resposta ou um direcionamento mais preparado, né, para essas respostas associadas às demandas que vão surgir, com certeza. Joia. O Gilberto também achar que é direto para a corte, ó. Ficou do nosso módulo essa lição aí para vocês, né? Obviamente eu fiz isso tudo, né, tentando ilustrar, tentando colocar prática como uma revisão, mas existia uma possibilidade de litígio muito interessante de fazer, né? E aí contém com a clínica, né, para aqueles que querem se aventurar aí na sua residência, né, sobre isso. Eu acho que seria muito importante, né, para o movimento quilombola, para o movimento indígena, ter certo protagonismo no acesso a essas instâncias internacionais, né, não só dependendo, como aconteceu do Chucuru, né, de uma outra instituição para fazer isso, mas que vocês consigam fazer isso com o protagonismo que eu acho que é muito importante para vocês, tá bom? Bom, se ninguém tem alguma dúvida, a gente encerra por aqui o nosso módulo, né? Lembrando que semana que vem, acho que a Tamires vai colocar uma informação para vocês dos horários, a gente sempre envia um comunicado para os professores, mas a gente segue aquele calendário que vocês têm aí, como uma forma de confirmar tudo. E depois essas aulas que a gente está gravando, a Tamires gradativamente tem colocado no Google Classroom a partir do site do YouTube da clínica para vocês terem acesso. Tá bom, gente? Então se cuidem. Se não tiverem alguma dúvida, a gente se despede por aqui. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professora. Muito obrigado. A gente vai falar mais vezes, Tchau, hein? professora. Tchau, Bom, professora, muito obrigado pela aula. Ela vai falar bastante. Tchau, professora. Muito obrigada. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau, professora. Bom final de semana.